Gente, então, nessa aula, nós vamos fazer as plantas. Vamos montar as plantas da casinha do Alejandro Aravena. Então, vamos recapitular aqui o que a gente já fez. Eu estou aqui, ó, a Maria Eduarda perguntou para que serve a planta de situação. Então, vou dar um exemplo usando aqui o Google. Nós estamos aqui, ó, Santa Catarina, mais ou menos por aqui. A casinha que a gente está fazendo está aqui, ó, lá no Chile, Vila Verde. Né? Tô dando um zoom bem afastado aqui. Então, se a gente for chegando aqui, ó, nós vamos começar a enxergar, ó, já cheguei na cidade onde está o projeto. Isso poderia já, aí já ainda estamos mais chamando isso aqui, ainda seria mais um mapa do que uma planta de situação. A planta de situação, eu quero ver, é isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui já tem o terreno que é bem o que a gente está fazendo aí, ó, bem próximo. Não sei se é exatamente igual. Então, a gente está vendo o terreno do projeto que a gente está fazendo, né, que a gente está desenhando, no contexto urbano. A planta de situação serve para isso. A gente vê onde está o terreno em relação à cidade. Isso é a definição de planta de situação. Se eu for aproximando aqui, ó, aqui eu vou ter um certo limite. Eu começo a chegar numa escala que seria a escala de implantação, que eu começo a ver onde estão as edificações dentro do terreno. Então a diferença é basicamente essa. Isso eu já falei, vou falar, martelar de novo. Planta de situação é a situação do terreno no contexto urbano. Então é uma escala mais reduzida, né? Eu estou mais afastado, estou mais longe do projeto. A planta de implantação, eu vou avaliar a implantação, né, a posição da edificação dentro do terreno. Então foram os dois desenhos que a gente fez até agora. Uma das coisas que são importantes quando a gente fala da implantação, a gente está falando da implantação da edificação no terreno. Uma das coisas importantes de saber é qual que é o nível de implantação, qual que é a cota altimétrica daquela edificação no terreno. Por isso a gente fez os perfis do terreno. A gente fez no CAD, mas eu vou mostrar aqui no Sketch para vocês entenderem. Então, isto aqui seria a implantação, né? Eu estou vendo aqui o terreno em questão e aqui eu estou vendo uma edificação no terreno. Eu fiz aqui, ó, eu fiz um corte aqui no Sketch, tá? Só para vocês entenderem, um corte passando no meio do terreno, que é onde eu pedi para vocês fazerem os perfis do terreno. Então, se eu olhar esse perfil desse corte aqui, ó, vocês vão ver mais ou menos isso aqui. Vocês vão ver que ele tem uma declividade, ó. O perfil do terreno, que depois a gente vai colocar a edificação também como corte, é uma vista plana. Eu estou vendo só o plano vertical, né, daquela seção que a gente fez. Então eu coloquei aqui as linhas de construção, para vocês terem uma noção de nível. Dá para enxergar aí? Dá, né? Então o que a gente está fazendo no perfil do terreno é isso. Eu estou pegando, aqui não dá para ver as curvas de nível, né? Mas no CAD, cadê, ó? A gente tem as curvas de nível. Então eu sei que cada curva dessa está numa altura diferente. Então eu tenho que saber qual é a altura e aí eu vou fazer puxar aqui verticalmente para poder desenhar o perfil. Eu vou voltar nisso, né? Já tem o vídeo, tentem entender. Eu só queria que vocês entendessem conceitualmente o que é. É um perfil. Aqui no Sketch não ajuda porque tem o resto do terreno no fundo. Ajuda um pouco, né? Mas eu queria ver só o perfil, só essa linha preta que está cortada aqui, ó. É isso que a gente está desenhando, só que visto desse ângulo aqui, ó. Aqui eu estou vendo o fundo também do terreno, ó. Só a linha preta está aqui, ó. É como se eu estivesse fazendo este perfil aqui, ó, onde está o meu cursor do mouse. Então, isso eu vou retomar na aula que vem, quando a gente for fazer o corte. Para hoje, o que eu passei para vocês
foi isso aqui, ó. No de vocês está aparecendo só um retângulo, só os retângulos aqui das imagens. Então vamos lá de novo. Xref, digitem aí Xref. Aí vocês vão abrir essa janelinha aqui, ó. Então vocês vão sobre cada imagem, clicar com o botão direito. Vamos fazer uma coisa aí, ó. Vai primeiro nesse Change Path Type, né, o tipo de caminho, e marca ele como absoluto. Que aí eu acho que a gente não vai ter que fazer isso toda vez que abrir o arquivo. Primeira coisa, Change Path Type. Make Absolute. Então vamos deixar esse caminho do arquivo um caminho absoluto. Então ele vai identificar onde está a pasta no seu computador e vai fazer sempre aquele caminho. Se você mudar de computador, você vai ter que falar isso de novo para o programa para saber onde está a imagem. Depois que marcou como absoluto, vocês vão selecionar para cada arquivo, selecionar um novo caminho. Para cada imagenzinha, selecionar um novo caminho e baixar aquela e escolher a imagem. Ó. A primeira é a planta do térreo original. Então vocês vão carregar a imagem, fazer isso uma por uma. Depois que conseguimos carregar as imagens bonitinhas aqui, ó, vocês vão ver que nós temos uma planta, que é a planta do pavimento térreo, e a outra planta, que é a planta do pavimento superior, do segundo pavimento. E temos também uma imagem aqui, que é uma fachada. Então, esses desenhos, vocês vão usar agora como referência para fazer o desenho no CAD. Vocês estão usando aí uma imagem que não tem muita precisão, não tem snap, não tem ponto exato da imagem, não. A gente consegue medir o desenho usando aquela treninha, aquela reguinha que eu não sei onde está o ícone. Eu uso o DI, que é o dist, né, para medir uma distância. Então, o que eu fiz aí? Eu peguei essa imagem e coloquei ela no tamanho correto. Eu tenho uma cota aqui, ó, que diz que essa medida aqui de uma parede até a outra, de um eixo de uma parede até a outra, tem 6,90. Eu posso checar essa medida aqui, ó, medindo com o dist. Dou um clique num ponto, dou um clique no outro ponto, eu vou ver que eu tenho ali aproximadamente 6,90. Vocês vão fazer o mesmo princípio. Vocês vão fazer uma primeira linha, para desenhar o projeto, vocês vão fazer uma primeira linha vertical e uma primeira linha horizontal no layer parede. Nós vamos começar o desenho. Então, gente, nós vamos usar essas imagens como referência para o desenho. A posição deles já está bonitinha aqui, do jeito que a gente vai precisar, tá? Então, não mexa na posição relativa entre esses desenhos. Mas selecionem os três, Ctrl C, vai no arquivo que a gente estava usando aqui, ó, aqui está a minha planta de implantação, que a gente fez na aula passada. Eu vou colar isso aqui do ladinho dela. Ctrl V. Cadê as imagens? Para onde que elas foram? Façam o seguinte, usa aquele Ctrl Shift C. Ctrl Shift junto e C. Aí clica num ponto no meio da imagem, senão ele fica perdido. E depois Ctrl V. Por que não está dando? Ah, eu estou com o layer desligado. Então coloquem isso ao lado da planta de situação de vocês. E verifiquem se não tem um layer Xref aqui desligado. Ó. Isso está no layer Xref Raster. Raster é porque isso é uma imagem rasterizada, é o tipo de imagem, o tipo de arquivo digital. Ela vai ficar menorzinha mesmo do que os desenhos de implantação e situação. É bem menor, porque o desenho está na mesma escala.
Ó, no meu aqui, ó, eu já tenho... O meu desenho aqui, ó, eu vou colocar... O que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Vocês conseguem enxergar aí, ó? Sim. Nós vamos desenhar a planta por cima da imagem. Então a gente trouxe o arquivo para dentro do arquivo que a gente já estava trabalhando, porque no arquivo que a gente já estava trabalhando, já temos todos os layers que a gente precisa aí para fazer o desenho. Então aqui eu já tenho uma versão pronta, ó, do desenho. Vocês vão pegar aqui na imagem agora e vão fazer a versão de vocês. Essa versão pronta vocês não têm, né? Então vocês vão pegar aqui agora no layer parede, que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer, vão ser as paredes. E aí vamos desenhar uma primeira linha. Vamos medir aqui, ó. Vou medir com o distance. Eu vou medir o comprimento total dessa linha aqui, ó, que vai ser a minha linha de referência. Então eu vou medir. Vocês vão sempre fazer isso. Vocês vão medir a referência no desenho e adotar uma medida redonda. Eu vou fazer essa primeira linha, então, com 755 centímetros. Ou 750, na verdade. Vamos lá. O princípio básico aqui, ó, eu tirei a medida dessa linha vertical aqui, ó. Então ela tem 750. Eu vou fazer uma primeira linha vertical. Então vocês têm que observar aqui que o orto está ligado. Vocês fazerem uma linha vertical certinha. E aí vocês vão fazer essa linha, aproximar aí o mais próximo possível da quina, ó, e fazer essa linha com 750 centímetros para cima. Então fiz uma primeira linha. Agora eu vou fazer uma outra linha aqui horizontal, ó. Aí eu não preciso fazer ela exatamente no pontinho aqui. É bom, mas vou pegar a primeira linha da primeira parede aqui na horizontal. E agora, gente, vocês vão fazer, medir o desenho e dar um offset com a medida redonda mais próxima. E vão montando o desenho. Nós vamos usar offset, fillet, trim. São os três comandos, offset, fillet, trim. Depois que a gente fez uma linha vertical e uma linha horizontal, nós vamos sair dando offsets, depois vamos dar trim e fillet para ir arrematando as linhas e montando o desenho que a gente quer. Então, ó, a parede aqui é 10 centímetros. Então eu vou dar um offset de 10 centímetros. Clico, dou 10 centímetros. Posso pegar outra aqui, 10 centímetros. Qual que é a próxima parede? É a do banheiro lá, ó. Vamos pegar sempre as paredes principais. Então, até o banheiro, quanto tem? Vou medir aqui no desenho. Ó, 380, aproximadamente. Então, vou dar um offset de 380. Pega a linha, dá offset de 380. Depois, mais 10. Não se importem, por enquanto, que a linha está maior aqui, não. Depois nós vamos dar fillet trim para poder arrematar isso. Então, aqui depois mais 10. Offset de 10. Façam primeiro num sentido, né? Eu estou fazendo primeiro as horizontais, depois vou fazer as verticais. Aí, qual que é a outra distância? Dou um dist e vou medir quanto tem até chegar na outra parede. Ó. Mais 290. Então, offset de 290. Mais um offset de 10. A parede tem 10. Todas as paredes desse projeto aí tem 10 centímetros. Então, aqui eu marquei as horizontais. Agora eu vou marcar as verticais. Eu fiz uma primeira aqui de 10.
Mas a parede do banheiro aqui, ó, é mais grossa, tem 20 centímetros. Então, eu vou fazer um offset de mais 10. Né? Ou de 20 a partir da linha de fora. Ali. DI. Dist. Aí você vai clicar num ponto aqui, ó. Eu posso pegar a imagem, vocês não têm o snap, né? Esse recurso aqui, ó. Ele não vai pegar nenhum pontinho exato ali da imagem. Às vezes é até bom desligar o snap para você não pegar sem querer um ponto de uma linha do desenho do CAD. E aí você vai medir. Eu quero saber a espessura da parede, eu dou um clique aqui mais ou menos no eixo da linha, né? Que a linha ela é grossa. Eu pego mais ou menos no eixo da linha até o eixo da próxima linha. Eu vou ter uma ideia da medida. Não vai dar um número preciso, redondinho. Mas vai dar aqui, ó, 9,5, 10, né? 10. Nós vamos usar um número redondo. Então eu sei que a medida tem 10. Qual que é a largura desse cômodo? Quero saber aqui, ó. Então eu vou medir aqui da parede até a outra parede, ó, 170. Então você vai dar um offset de 170. Então, ó, eu já fiz essas 3 linhas aqui, ó. Essa aqui eu vou sumir com ela depois, a do meio, né? Porque a parede do banheiro não tem essa espessura. Mas dessa linha aqui, ó, até a próxima parede, quanto é? Vou medir aqui. Qual que é a largura do banheiro? Ó? 110. Então, vou dar um offset, ó, dou a medida, 110, Enter. Clico na linha, dou a direção. Depois offset, a parede tem 10, mais um offset de 10. Depois, qual que é a distância até a próxima parede? Meço com o dist. Vai ter 170. Então, eu vou dar um offset, ó, Enter, 170, Enter. Clico na linha, clico na direção e assim vai. Então, aqui, ó, ainda tem mais uma última aqui, que é a parede externa lá fora, ó. Mais 300, 3 metros. Então, offset de 300. Mais um offset de 10. A largura total da casa aí, ó, é 630. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu posso desligar agora esse layer das imagens, só para vocês enxergarem aqui. Ó. Nós vamos ter um desenho assim. Ó. Agora eu preciso saber onde estão os elementos que eu quero desenhar. Ó. Eu sei que aqui é o banheiro, aqui tem a sala, aqui é tudo vazio. Então, vocês vão dando trim. Então, por exemplo, essas linhas aqui da vertical... Vocês têm que fazer uma leitura da planta também, né, da imagem. Vocês têm que memorizar, ter uma mínima memória aí para vocês entenderem a planta e saber o que vocês estão desenhando. Um pouquinho de memória visual aí ajuda. Então agora eu vou dar trim. Eu vou selecionar o trim. Selecionar a linha aqui. Ó. Primeiro eu vou pegar aquele trim com o limite. Então eu dei o comando, trim, Enter. Vou selecionar essa parede aqui como limite, ó. Aí dou outro Enter, e aí eu vou cortar todas essas linhas, porque eu sei que aqui não tem nada. Aí aqui, ó, já é a quina da parede. Então eu vou com Fillet. Fillet. Se não tiver com raio 0, vocês escolham aqui, ó, a opção raio, digitem o valor 0, e aí pega uma linha na outra, Enter de novo para repetir o último comando. Não conhecia? Não é possível, gente. Como é que vocês fizeram os outros desenhos sem usar o fillet? Isso é quase um mantra do AutoCAD. Offset, trim, fillet. Offset, trim e fillet.
São os comandos mais básicos do AutoCAD. Aqui, ó. Essa linha aqui, por exemplo, da quina da parede, ó, ela é a parede, mas ela não tem aqui no meio. Então, eu dou um trim aqui no meio. Enter, Enter. E vou dar um fillet aqui, ó. E aí vocês vão arrematando as paredes do jeito que vocês querem. Ó. Essa aqui, vou dar... Isso aqui do lado do banheiro. Essa linha não vem até aqui. Então, eu dou um trim aqui. Seleciono os limites e corto. Ó. Já tenho mais delimitada a área da sala, cozinha aqui. Ó. Agora, essa parede mais estreita aqui de 10 acaba aqui. Vocês preferem enxergar assim, sem a imagem ou com a imagem? A imagem ajuda vocês a enxergarem o que eu estou fazendo, né? Não sei se dá para ver ali. Aí aqui, ó, é Trim Fillet Offset. Eu vou fazer o meu aqui rapidinho e dou um help para vocês agora, tá? Ó, perdi uma linha ali, eu faço ela de novo. Aí, eventualmente, vocês vão complementando com linhas aí. Então, ó, eu quero que vocês cheguem nesse ponto aqui, ó. Por enquanto, né? Então, vou dar um help aí. Depois nós vamos poder usar essa mesma base. Aí o AutoCAD nos dá essa vantagem. A gente pode usar essa mesma base para já ganhar um tempinho na hora de fazer o segundo pavimento. Toda hora alguém pergunta se é pequenininho assim mesmo. É pequenininho assim mesmo. Agora a gente está entrando, ó, a gente está fazendo apenas uma dessas casinhas aqui, ó. Só que no CAD a gente desenha tudo na escala 1 para 1. Né? Quando eu falo que é 100 centímetros, eu vou digitar 100. Né? Se é 1000 centímetros, eu vou digitar 1000. A escala a gente dá depois. Então, proporcionalmente aqui vai ficar pequenininho mesmo. Ó. A situação é um desenho grandão na tela do CAD. A implantação é um desenho um pouco menor. E as plantas vão ficar pequenininhas aqui mesmo. Então, por enquanto, a gente montou só a estrutura de paredes aqui, ó. Eu posso usar essa mesma estrutura, né, do jeito que está, que isso aqui é mais comum, eu posso copiar isso aqui, ó, e já usar isso como base para começar o segundo pavimento. A distância entre essas duas plantas, e aí isso é importante também, gente, presta atenção, que as plantas estejam alinhadas aqui, ó. Horizontalmente alinhadas, ou verticalmente. Nesse caso, está horizontalmente. E aqui, ó, as duas imagens estão com uma distância redonda entre elas, que é de 15 metros, 15,00. Então, eu posso copiar as paredes 15,00 para o lado, 15 metros para o lado. E aqui eu já tenho uma base para montar o segundo pavimento. E aí vou fazer, né? Posso apagar as linhas que eu não quero aqui. E vou fazer a mesma lógica de Trim Fillet Offset para ir desenhando o segundo pavimento. Vou unir aqui. Aqui ficou uma linha quebrada que eu vou apagar. Então aqui, ó. Eu aproveitei a base aqui, ó. Deixa eu até voltar aqui. Então, ó, eu copiei para o lado, eu tenho a mesma base do desenho. Agora eu preciso modificar esse desenho aqui, porque
eu não tenho esse banheiro, né? Não tenho isso aqui, mas as paredes externas são comuns. Então, posso unir essas duas aqui com o fillet. Seleciono aqui e aqui. E ligo a imagem de novo para seguir o mesmo processo. A escada aqui, ó, a distância da escada, eu vou medir, ela tem 75 centímetros. Aí eu vou dar um offset aqui de 75. Ó, a distância, 75, clica na linha, clico na direção. A Natália estava tentando fazer uma coisa, tem uma outra forma que talvez ajude. Veja se vocês se sentem mais confortáveis de fazer assim, ó. Com o offset, em vez de dar distância, como o primeiro dado que você entra e depois que aciona o comando, vocês podem usar essa opção Through. Aí ele vai fazer uma linha paralela passando por um ponto que você vai definir a distância. Então, eu vou selecionar, eu dei a opção True, escolhi a opção True, vou pegar aqui uma linha, vou dar a direção, e aí eu vou ter que falar a distância. Ó. Eu quero a primeira aqui a 10 centímetros. Então, ele já fez ali a 10 centímetros. Aí eu quero fazer agora, eu vou fazer essa linha dessa parede, que ainda não tem. Então, eu vou offset, a última opção que eu tinha escolhido era o True. Eu tenho que confirmar ali, ó, specify offset distance or true. Então, eu vou escolher o true de novo. E aí, ó, eu vou clicar nessa linha. E aí ele vai me mostrar aqui, ó, à medida que eu vou avançando com o cursor, ele vai me mostrando a distância já automaticamente. Então, ó, cheguei perto da outra parede lá, deu 335. Talvez seja mais fácil fazer assim. Vocês vão sempre precisar, vocês podem escolher o jeito de fazer, né? Aí aqui, ó, de novo, offset, true, 10. Vocês vão fazendo em sequência. Aí depois pode continuar. Seleciona a linha. Aqui, ó, 55. Depois mais 10. E aí a gente marcou todas as paredes. Memorizou aí visualmente a planta, vocês podem congelar a imagem para enxergar melhor o desenho. Ah, faltou uma linha aqui de referência. Faltou mais um offset aqui para fazer essa divisão do meio dos armários. Ó. True. Sem. Mais 10, errei aqui, ó. Essa aqui não tem. E aí congela a imagem. E aí vai dando fillet, trim, para arrematar aí o desenho. Estou aqui no fillet. Deu um problema muito grande. Então, ó, depois que vocês montarem a estrutura das paredes, vocês vão seguir o mesmo raciocínio, a mesma lógica para ir desenhando portas e janelas. Só que aí vocês vão prestar atenção que o que vocês vão desenhar agora vai ter que estar nos layers de portas e janelas. Aí vocês lembrem-se de como vocês desenharam os banheiros e as salas de aula, né? Porque agora segue a mesma lógica. Então, eu vou ligar a imagem de novo e agora eu vou marcando portas e janelas aqui, ó.
Eu gosto de fazer, para fazer a marcação da janela, eu gosto de fazer assim, ó. Eu sei que vai ter uma janela aqui nessa parede. Então eu vou fazer uma linha. Aqui ainda vai ser uma linha de parede para eu marcar o buraco. Então eu vou fazer uma linha. E depois eu vou mover essa linha até o ponto que eu quero. Então eu vou ligar a imagem de novo. Pegar aquela linhazinha aqui, ó, e vou mover ela até a distância desejada aqui, ó. Aí eu posso ir vendo a distância no cursor do mouse também, ele vai te dando a distância aqui, ó. Vamos dizer que está 95 da parede. E depois eu vou dar um offset correspondente à largura da janela, que é 90. Não fica com layer parede. Então eu defini aqui, ó, as duas linhas do umbral da janela, né? O umbral é a lateralzinha da janela. Aí eu posso dar um trim aqui, né, para poder tirar as linhas da janela. E aí eu vou completar isso aqui com o layer janelas. Eu uso o layer janelas para fazer inclusive o peitoril. Aí vou fazer a linha aqui, ó. Aí eu tenho que desligar de vez em quando esse layer, senão acho que vocês não enxergam, né? Aí eu fiz a linha do peitoril e vou fazer uma linha, duas linhas esquemáticas aqui, ó. A parede tem 10, se eu fizer as linhas com 3 centímetros, 10 menos 3, 7, dividido por 2, 3,5. Então eu vou fazer um offset aqui, ó, de 3,5, daqui para cá, daqui para cá. Aí eu sei que essa linha aqui tem 3 centímetros, ó, de distância entre elas. Aí marquei a janela. Aí vou fazer a mesma coisa para a porta. Pega a linha aqui e leva para lá, para a distância desejada. 240. Posso usar o copy também. Tá? Tem vários comandos que vocês podem usar aí para replicar linhas existentes. A porta, o vão total aí, ó. Isso é uma porta com uma janela embutida. O vão total é 170. Eu vou marcar o vão inteiro. E aí eu corto isso aqui. Aí, ó, tem que prestar atenção. Eu estava no layer janelas, eu tinha mudado para desenhar as janelas, mas isso aqui ainda é no layer parede. Aí eu vou mudar essas linhas de layer, voltar elas para a parede. Aí vão desenhar a porta. E assim vocês vão seguir marcando todos os vãos. Eu não vou fazer tudo aqui no vídeo não, senão eu vou ficar só fazendo o meu desenho e não ajudo vocês. Vocês vão seguir essa lógica para marcar todas as portas e janelas dos dois pavimentos. Então tem uma sequência. Primeiro marquem as paredes, que são os elementos principais que vão definir os espaços. Depois marquem as aberturas, que são portas e janelas. Depois vocês vão marcando outros elementos. Né? Depois a gente vai ter que desenhar a escada. Né? Depois a gente vai ter que fazer uma marcação do piso. Depois a gente vai colocar os mobiliários, layouts. E assim vamos nessa sequência. Então, gente, depois, né, seguindo esse processo aqui, ó, o objetivo nosso é chegar até semana que vem com a planta prontinha assim, ó. Então aqui eu vou ter
o layer parede, para as paredes, que é o que a gente já fez. Janelas, no layer janelas. A porta, aqui eu pus, deixa eu ver. Eu pus uma parte no layer janela, vocês viram que eu pus um montante aqui, ó, um retângulo aqui. Isso aqui é uma janela, isso aqui é uma porta. Essa linha do arco da porta, eu coloco ela no layer piso, porque ela é uma linha que tem que ser mais fininha, então ela vai no layer piso. A bancada no layer P02, como vocês já tinham feito. Os layouts aí de cozinha vão no layer cozinha. Os layouts de banheiro vão no layer banho. Tudo no layer banho. A linha do box pode ser uma linha 02, que é uma linha mais fina. A escada do térreo para o segundo pavimento, como ela está acima do piso, né? Eu estou no piso e ela vai começar a subir, eu ponho ela em P02. Então, todas essas linhas aqui são linhas com 0,2 milímetro. A partir de uma certa altura aqui, ela se interrompe e continua em projeção. Esse layer projeção é o layer projeção 1. No segundo pavimento, nós estamos no patamar e a escada desce abaixo do piso. Então, eu boto as linhas da escada mais fininhas, eu ponho no P01. Mobiliário móvel, né? Vai no layer mobiliário. Aqui tem uma projeção do beiral do telhado, ó, que é esse avanço que acontece aqui, ó. Então, ó, tem um avanço do telhado aqui sobre a fachada da casa, e quando eu vejo isso de cima, eu vou enxergar essa projeção da cobertura. Aí aqui é uma marcação de piso, então também vai no layer piso. Isso tudo foi feito com base no desenho. Aqui também tem um piso. Projeção é 0,2. Projeção 2. Tem o layer projeção 2 para isso. Aí deve estar aparecendo verde, né? Eu estou narrando porque as cores do Datashow não estão confiáveis. Aqui, ó, eu fiz uma marcaçãozinha de armário também, como se fosse um armário de 2 portas. Tem um layer armário. Então, é importante, gente, eu gosto de separar bastante os layers, porque eu posso querer congelar coisas independentemente. Eu posso congelar mobiliário, e aí eu não vou ter isso junto com a cozinha. Enfim, a ideia é que vocês cheguem com isso aqui tudo pronto hoje. Ó. E a marcação, aqui eu já marquei um corte, que é o corte que a gente vai fazer depois na casinha aí, ó. Então, esse é o ponto que eu quero que vocês cheguem na semana que vem. Para a gente poder fazer o corte e as fachadas e complementar o desenho das plantas com o que faltar aí. Aqui também tem, ó, essas linhas aqui são esperas, são vigas. São como se fosse uma espera de estrutura para poder fazer a casinha ao lado aqui. Então é isso. Vou dar um help aí para vocês para a gente chegar nesse ponto aqui. Ah, esqueci. É bom a gente fazer essa planta de cobertura aqui também, ó. Planta de cobertura é bem facinho. A gente faz semana que vem. Ou daqui a pouco.